Num tempo anterior a Gênesis 1, quando a criação ainda era um segredo guardado nos anais celestiais, uma história intrigante começa a desenrolar-se nas páginas antigas da Bíblia. É nos capítulos 6 de Gênesis e no livro de Jó que desvendamos os segredos ocultos sobre os filhos de Deus e os nefilins, figuras enigmáticas que cativam e atormentam os leitores até os dias de hoje. No livro de Jó, somos apresentados a um homem íntegro chamado Jó, que residia em Uz, uma terra distante e misteriosa. Com uma vida próspera e cheia de bênçãos, Jó mantinha uma relação disciplinada com Deus, buscando viver uma vida de retidão moral. No entanto, em um terrível golpe do destino, Jó perde tudo o que possuía, mergulhando em um abismo de sofrimento e desespero. O medo o assola, tornando-o amargo e ansioso, até que surge o desejo de confrontar Deus e protestar contra seu destino cruel. Eis que, de forma surpreendente, Deus intervém na vida de Jó. Após 36 súplicas fervorosas, Jó é finalmente atendido e tem a oportunidade de dialogar diretamente com o Criador. É nesse momento crucial que somos transportados para uma perspectiva cósmica, quando Deus questiona Jó sobre sua presença nos primórdios da criação. Jó capítulo 38, versículos 4 a 7. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Essas palavras ecoam poderosas, revelando que houve um momento sublime e enigmático em que as estrelas da alva entoaram seus cânticos alegres, e todos os filhos de Deus rejubilaram-se em uma celebração divina. Nessa passagem misteriosa, somos confrontados com a presença de seres angelicais, conhecidos como estrelas da alva e filhos de Deus, testemunhas privilegiadas da criação da terra. Sua alegria e entusiasmo ressoam através dos séculos, convidando-nos a mergulhar em um mistério profundo e insondável, envolvendo a glória, o poder e a sabedoria divinos. Prepare-se, pois adentraremos um mundo repleto de enigmas, onde verdades ancestrais e segredos celestiais aguardam para serem desvendados. A história dos filhos de Deus e dos nefilins nos desafia a desvendar os mistérios que permeiam a criação, mergulhando em um universo onde medo e fascinação caminham de mãos dadas. Anjos caídos são mencionados raramente na Bíblia, pois a grande maioria dos anjos no céu nunca caíram da graça e foram para o lado negro. No entanto, alguns escolheram fazê-lo. Os anjos caídos não guardaram seu começo, o que significa que não seguiram o caminho para o qual foram criados. Os anjos foram criados para estar no céu com Deus, louvando-o e fazendo sua vontade. Assim como os humanos, eles foram criados para glorificá-lo, mas os humanos foram criados para viver na terra, não os anjos. No entanto, esses anjos deixaram seu começo ou ponto de partida no céu. Eles escolheram rejeitar o plano de Deus para suas vidas, exercendo seu livre arbítrio. De acordo com a Bíblia, esses anjos são anjos caídos porque deixaram o céu. O que aconteceu com esses anjos de acordo com a Bíblia? Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou a anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo tramou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que acontece depois que os anjos caídos deixam o céu? De acordo com Mateus, capítulo 25, versículo 41. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a uma única pessoa, embora Judas e outros, sem dúvida, acabem lá no final. Satanás e os anjos caídos eram os destinatários pretendidos do inferno. O inferno foi criado no céu como uma punição final para os líderes da grande rebelião. Mas o Senhor permite que outros, das nações que ele julga,
também entrem, devido à escolha do livre-arbítrio e à responsabilidade dada por Deus ao homem de escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. E é ao inferno que Satanás e os anjos caídos, um terço daqueles que se rebelaram ao lado dele, irão no fim de todas as coisas. Deus executará sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, e Satanás e os anjos caídos não escaparão incólumes. Vimos aqui que anjos caídos existem, mesmo que a queda da graça seja um conceito difícil para alguns de nós compreendermos. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica prova o contrário. Sabe-se que os anjos caídos são um terço do exército angelical que segue Satanás na grande rebelião e tenta derrubar Deus e seu trono para tomar o céu. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Alguns anjos caídos, que agora estão no inferno, e outros que estavam na terra, seguiram caminhos separados. De acordo com Gênesis 6, os anjos caídos se casaram com seres humanos e tiveram filhos gigantes com mulheres humanas. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, as quais lhes geraram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. A Bíblia diz que eles tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Podemos deduzir por que Satanás enviou seus anjos para se casarem com mulheres humanas. Direta ou indiretamente, Satanás tentou corromper o pool genético da humanidade com corrupção satânica, plantando algo que se assemelhava a um patógeno genético, a fim de tornar a raça humana inadequada para trazer a semente da mulher, o Messias prometido em Gênesis 3, versículo 15. Mas quem eram os filhos de Deus? Tanto o judaísmo pré-cristão quanto a igreja primitiva acreditavam que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que se casaram com mulheres humanas e geraram gigantes conhecidos como os nefilins. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são as seguintes. Primeiro, eles eram anjos caídos. Segundo, eram governantes humanos poderosos. Ou terceiro, eram descendentes piedosos de Sete que se casaram com descendentes ímpios de Caim. A crença tradicional é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais que tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos nefilins. Aqui estão as razões que sustentam essa visão. O fato de que a frase filhos de Deus sempre se refere a anjos no Antigo Testamento apoia isso. Em Jó, versículo 6 diz: havia um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. Em Jó 2, versículo 1, temos: havia um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles para apresentar-se perante o Senhor. Em Jó 38, versículo 7 diz: quando as estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Nos três casos, os filhos de Deus são seres angelicais, incluindo Satanás. O uso da frase em Jó sugere que Gênesis 6 está se referindo a espíritos, anjos. Gênesis 6, versículo 1 e 2 contrasta os filhos de Deus com o homem, implicando que esses são seres não humanos. Gênesis 6 e 1 diz que os homens começaram a multiplicar-se e nasceram filhas a eles. A palavra hebraica para homem é o termo genérico para a humanidade, conforme usado em Gênesis 5, versículo 1 e 2. Os filhos de Deus são contrastados com o homem, o que significa que os filhos de Deus eram distintos dos homens e se casaram com as filhas de toda a humanidade. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de alguma forma. O contexto implica que os nefilins eram o resultado do relacionamento entre seres espirituais e humanos. Os nefilins,
ou caídos. Em Gênesis 6, versículo 4, são personalidades misteriosas, os varões de renome, os valentes que houve na antiguidade. O texto não explica como os nefilins surgiram, apenas afirma que eles estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Mas por que os nefilins são mencionados em Gênesis 6 ao lado do casamento entre filhos de Deus e filhas dos homens? Não está claro como esses homens poderosos e renomados surgiram se não fossem o resultado do relacionamento entre seres espirituais e humanos. Judas provavelmente entende Gênesis 6, versículo 1 e 4, como se referindo ao relacionamento entre seres espirituais e humanos. Em Judas 6, fala-se de anjos que não permaneceram em sua posição de autoridade, mas abandonaram sua morada própria. A menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido, parece estar falando dos anjos que deixaram o céu para viver na terra, conforme descrito em Gênesis 6, versículo 1 e 4. Esses argumentos apoiam a visão tradicional de que os filhos de Deus se uniram às mulheres humanas e deram origem aos nefilins. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos modernos, o mesmo pode ser dito sobre toda a Bíblia. A verdade é mais estranha do que a ficção, e o mundo que Deus criou está longe do que comumente acreditamos. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e é mais preciso considerar os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus, ou homens possuídos por demônios, e as filhas dos homens como mulheres humanas. Judas 6 diz: "E os anjos que não guardaram a sua dignidade, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em prisões eternas, sob trevas, para o juízo do grande dia." Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos malignos. Primeiro, Pedro 3, versículo 19 e 20, nos informa que Jesus proclamou sua vitória sobre eles na cruz. Ele também foi e pregou aos espíritos em prisão, que noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Como podemos ver, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com poder espiritual real, que ele usa para o mal e para fins egoístas. Ele é particularmente hostil aos cristãos e busca a sua aniquilação. Aqui estão 3 verdades cruciais para lembrarmos ao navegarmos nessa realidade espiritual. É um grave erro considerar Deus e o diabo como opostos polares. Isso dá a Satanás muito mais crédito do que ele merece. A disparidade de poder entre Deus e Satanás é a de um Criador infinito e sua criação. Por mais astuto, astucioso ou poderoso que Satanás seja em sua rebelião contra Deus, ele nunca será capaz de igualar o poder daquele que o criou. Em termos simples, nenhum ser angelical, seja caído ou justo, pode competir com o poder e a força de Jesus. Por outro lado, subestimar o poder de Satanás é um erro igualmente perigoso. Ele não é mais forte do que Deus, mas é mais forte do que você. Por milênios, Satanás tem tramado planos obscuros e perversos. Ele é um mentiroso, habilidoso e manipulador, com poder inigualável por qualquer ser humano mortal. No entanto, embora devamos estar atentos a Satanás, não precisamos temê-lo. Nem mesmo conhecemos o seu verdadeiro nome. Acredito que isso foi proposital. É uma dica sutil de que Satanás nem é uma ameaça grande o suficiente para Deus, a ponto de ser necessário conhecer o seu nome. A derrota de Satanás foi anunciada desde o início. Podemos ver o fim desde o começo nos primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus declara a derrota da serpente, mesmo depois de ela ter levado Adão e Eva ao pecado. Aqui está o que Deus diz à serpente, e vemos essa promessa cumprida no sacrifício de Jesus. Apesar de ter sido ferido de forma fatal, Jesus esmagou a cabeça da serpente quando entregou o seu espírito. Aguardamos ansiosamente o dia em que essa promessa será totalmente realizada. Estejam preparados para a guerra espiritual. Muitos de nós, criados nos tempos modernos, frequentemente somos cegos para as realidades espirituais e as forças invisíveis que estão em ação. Aprendemos sobre elas em livros, falamos sobre elas, mas poucos de nós realmente participam delas. Ao fazê-lo, podemos nos expor a ataques espirituais,
A maneira mais rápida de perder uma batalha é não perceber que estamos envolvidos em uma. O poder de Jesus vai além das palavras escritas e da esperança para depois da morte. Batalhas espirituais acontecem todos os dias ao nosso redor. Se queremos ser guerreiros espirituais eficazes, devemos nos aprofundar na oração, sintonizar nossos corações com a presença muito real de Deus e cultivar o discernimento enquanto buscamos fazer a obra do nosso Pai. Nosso adversário é formidável, mas nosso Deus é ainda mais. A guerra espiritual está acontecendo agora mesmo e afeta todos no planeta. É um confronto entre dois reinos. Um reino é liderado pelo Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, enquanto o outro é liderado por Satanás, o Príncipe do Poder das Trevas. Esse mundo espiritual nos cerca, sendo muito mais populoso, poderoso e astuto do que o nosso mundo visível de seres humanos. Espíritos, tanto bons quanto maus, atravessam o nosso meio. Eles se movem de um lugar para outro com velocidade relâmpago e silêncio. Eles vivem nos espaços aéreos ao nosso redor. Alguns se importam com o nosso bem-estar, enquanto outros estão atrás de nós. Existem dois reinos. Um é de Deus e o outro é do seu grande adversário, Satanás. Um representa o bem, enquanto o outro representa o mal. Um representa a luz, enquanto o outro representa as trevas. Um representa bênçãos, e o outro representa maldições. Um representa a vida, enquanto o outro representa a morte. Esses dois reinos antagônicos não podem coexistir, pois estão em conflito. Quando começou esse conflito espiritual? Quais foram as causas raiz? Após serem expulsos do terceiro céu, Satanás e seus seguidores se comprometeram uns com os outros, formando o reino rebelde que ainda existe hoje e continuará existindo até ser destruído pelo poder supremo de Deus. Paulo nos advertiu para mantermos nosso objetivo principal em mente, para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo e não nos voltarmos uns contra os outros. Ele enfatizou que nosso adversário não é carne e sangue. Convido você a conhecer agora os dois anjos mais misteriosos da Bíblia que está mostrando na sua tela.